A gente vai falar hoje sobre um clássico tanto da literatura quanto do cinema. Um livro que já foi adaptado 2 vezes para o cinema, nos anos 60 pelo genial Stanley Kubrick, e nos anos 90 teve como protagonista, né, a adaptação dos anos 90 teve como protagonista o Jeremy Irons. Para quem não conhece Jeremy Irons, ele é o mordomo Alfred do último filme do Batman, né? O filme foi adaptado de uma obra do Vladimir Nabokov, um dos grandes escritores russos. Ele faz parte de uma trinca que compõe ele, o Gogol e o Dostoiévski. É difícil saber quem deles é o mais importante para a literatura, mas Gogol tem uma vasta produção literária, assim como o Dostoiévski, e talvez Nabokov, por ser mais recente, ainda não esteja no panteão russo como esses outros dois. De qualquer forma, o livro ele conta a história de um escritor de meia idade, padrão de vida da época, a gente pode imaginar um cara entre 35 e 40 anos, que tem uma relação romântica e sexual com uma guria de 12. Nos anos 90 ele foi trazido e ficou muito polêmico por conta que os atores, tanto o Jeremy Irons quanto a Dominique Swain, eles interpretaram as próprias cenas. E houve bastante polêmica e bastante rebuliço por conta que, enfim, estão representando, são cenas que contém no livro, mas não dá pra deixar de negar que é uma coisa bastante difícil de se fazer, de se representar, porque é uma criança, né, uma adolescente, junto com um homem que na época tinha lá seus 40 e poucos anos. Né? Para a época, a literatura ele caiu mais ou menos como uma espécie de liberação, de reestruturação das relações românticas, porque anos 50 e 60, quando o livro foi lançado, foi uma época onde os valores sociais, os valores religiosos, os valores morais, amorosos, estavam todos eles em xeque na sociedade por conta dos movimentos que na época estavam em ascensão. Entre eles se destacavam os movimentos negro e feminista. Dentro do campo do movimento feminista havia uma forte pressão dos manifestantes e também da intelectualidade da época de fazer com que as relações sexuais fossem ampliadas, de modo a incluir nessas relações sexuais o prazer feminino, que até então não era visto com bons olhos. Havia, até mesmo entre a medicina, quem dissesse que as mulheres eram impossibilitadas de ter prazer durante o ato sexual. O livro ele aborda essas questões, talvez não seja a parte fundamental do livro, mas é um trecho que a gente retira para poder comentar hoje no episódio. Partindo da ideia de que o livro tem lá já seus quase 60 anos, a gente tem que levar em consideração que o que era visto de uma maneira naquela época, hoje em dia, já não é mais visto da mesma maneira. Como o Rafael diversas vezes comenta aqui no Cine Sofia, é o mesmo que a gente fazer um paralelo com a escravidão. A escravidão numa época era amplamente aceita e uma coisa comum. Problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Hoje em dia, a gente sabe que é errado. Né? Então, tu tem um livro, por exemplo, que fala sobre um cara, né, já adulto, tendo relações com uma criança, uma adolescente. O nome disso é pedofilia, né? O nome disso é pedofilia. Pedofilia é crime. Talvez a estrutura do livro e também do filme não seja tanto a da liberação sexual feminina. Concordamos com isso. Mas como uma das protagonistas é uma mulher, embora criança, vale a pena falar sobre isso. Porque uma das pautas desses movimentos todos, não só feminino, mas também o LGBT, envolve esse tipo de debate, envolve esse tipo de conversa. E talvez seja interessante a gente pensar um pouco sobre algumas pautas, sobre alguns tipos de limites, que hoje parecem que são imutáveis, mas que precisam ter algum tipo de regulamentação, não da justiça, mas moral mesmo. Então, tipo, nos anos 50, por exemplo, o livro foi super bem aclamado, porque falava de um amor que se pretendia romântico, o mesmo valeu para os filmes e também para a minissérie que teve no Brasil, né? Hoje a gente sabe, cara, calma lá, é uma menina, uma criança, isso não é bem legal. Talvez existam práticas, a gente fala que especificamente falando de práticas do campo sexual, que é o tema do vídeo, que daqui a 10 anos a gente olha para o passado e fala, cara, que loucura, velho, como é que as pessoas, né, enfim. Algumas séries que orbitam em torno dessa temática talvez possam ser repensadas, revistas, Sense8 é uma delas, e uma autora que nos permite pensar tudo isso é a Judith Butler, que teve no Brasil um tempo atrás, foi violentamente rechaçada, mas seu livro, Teoria de Gênero, né, Problema de Gênero, Gender Trouble, nos oferecem bons referenciais teóricos para pensar não só essas questões. Uma outra dica que a gente vale comentar, não é bem uma dica, mas é um caso que girou em torno, né, de uma obra, eu inclusive comentei esses dias num podcast, é sobre a obra Azul é a Cor Mais Quente. A obra foi feita de uma maneira que ela não trouxe, ela foi inclusive amplamente criticada por ambos os lados, né? Tanto o pessoal mais da esquerda, mais o pessoal da direita também. E realmente, conhecendo o material da onde foi tirado,
eu entendo por que foi criticado. O filme só girou em cima da sexualização das personagens, e a obra original, que é inclusive um gibi francês, ele fala muito mais, é muito mais profundo, fala de outros nuances da psique da personagem principal, né? E eu acho que isso dá para aumentar a polêmica e o clima pesado que ficou em torno do filme, depois que a gente soube que o diretor abusou sexualmente das atrizes, né? Bom, é isso então, pessoal. Talvez os nossos episódios especiais, por enquanto, estejam um pouco corridos, justamente por conta que a gente está gravando as videoaulas, mas peço a compreensão de todos. Mas a gente também não está deixando de gravar material para postar no Cine Sofia. Então esse vídeo vai sexta-feira. Junto com esse vídeo você vai ter também para ouvir nosso podcast, que em breve está aí nas plataformas todas, né? Spotify, iTunes, Deezer. Também tem os vídeos da semana, que saem toda terça e quinta. Tem os textos que eu publico segunda, entre quarta e quinta, dependendo da agenda do tempo. E do Jean Medeiros, que estreou algum tempo atrás com a gente, tem mantido um texto por semana com a gente também, falando notícias, agendas da semana. A gente está tentando oferecer para você o melhor material possível para você usar filosofia, cinema, arte, cultura, para pensar o seu tempo contemporâneo. Tá, é isso então? Acompanha a gente, fica bacana. É isso então? É isso aí, meu velho. Então Cuida aí, não morre. Fica com Deus para sempre. Valeu.